É importante a gente assumir a responsabilidade sobre a vida. E João, essa ventania aqui, é muito importante a gente ser maduro, e a maturidade é isso, é justamente assumir as responsabilidades da vida. É claro que muitos de nós continuam infantil do ponto de vista afetivo, porque a gente adora jogar a nossa responsabilidade no outro, especialmente quando o outro, ocasionalmente ou propositalmente, pisa no nosso calo. Santa Teresinha ensina uma pequena via, via do amor. Essa via sai de dentro dela, não vem para ela sai de dentro dela, como uma inspiração do próprio Deus. E ela conta que nos invernos, ela tinha uma das suas companheiras de jornada, lá aos seus 22, 23 anos, no monastério em Lisieux, e aquela companheira de jornada, no frio, elas tinham 2 vestimentas, 2 hábitos, fazia questão de, no momento que elas estavam lavando, molhá-la com água fria. E Teresinha nunca sentiu raiva desta jovem, sua companheira. E para não sentir raiva, ela olhava sob o aspecto da pequena via do amor, dizia assim: será que não é a única condição que ela tem de me amar? Será que não é a única condição que ela aprendeu a amar? Porque todos os anos, no frio, para que eu também congele as minhas mãos, a Normandia é um lugar muito frio, no noroeste da França, onde fica Lisieux. Então, é aqueles lugares que, fazendo 10, 15 graus abaixo de zero, você taca a água e ela corre o risco de chegar congelada. Mas ela enxergava que aquela era a única maneira de amar. Por isso que faz parte da responsabilidade cristã, nestes dias que se aproximam da Páscoa, a experiência de assumir a nossa responsabilidade pelo nosso pecado, porque quando a gente assume a nossa responsabilidade pelo nosso pecado, Deus aparece como defensor. Sem assumi-la, eu estou me justificando, e quando eu me justifico, a justiça de Deus se perde. E é nessa caminhada que o Evangelho trata da traição, e o profeta Isaías trata de quem é o verdadeiro inimigo de nós. Elegeríamos catequeticamente o diabo, mas o verdadeiro inimigo de cada um de nós, e o maior deles, somos nós próprios. A ponto que outro profeta dos grandes, Jeremias, vai dizer: é melhor você conquistar a si mesmo, e você vai ter mais felicidade se você conseguir conquistar a si mesmo do que o mundo inteiro. E é aqui que existe o item da nossa responsabilidade de santidade. Porque Jesus já sabia quem era o traidor, e essa história de hoje vai para mostrar isso. E se ele sabia neste dia quem iria de trair, ele sabia quando o convocou, quando o chamou, lá atrás, ainda quando ele o chamou, Jesus já sabia quem iria de trair, lá atrás. Mas mesmo assim continuou a confiar. Foi aquele que confiou a sacola, porque Jesus acredita que a gente pode mudar, mas não deixou de caminhar com o traidor, porque o que Jesus queria ensinar é aquilo que nesta semana ele está vivendo. Porque hoje a gente quer a glória, não é? A gente vai rezar pedindo a glória,
Senhor, eu quero o meu momento glorioso, eu quero que a tua cruz me honre, eu quero que a tua passagem na cruz traga para mim todo o alívio de todas as dores, etc e tal, mas o que Jesus está ensinando com a cruz não é isso. O que Jesus está ensinando com a cruz são 5 sentimentos, e que são próprios da sua vida. O primeiro desses sentimentos é a dor. Ninguém aqui está exímio da dor, e nem quem está lá em casa, ninguém. Para ser humano, nós nascemos com dor. A primeira dor que a gente sente é no parto, quando o ar entra nos nossos pulmões e arde, e a gente chora. Então a gente nasce reclamando da dor. No ponto alto da nossa imaturidade, quando a gente tem que ser cuidado, nossos ossos ainda são flexíveis, já a nossa muleira está descoberta. Mamãe dá a oportunidade da vida com o seu sim. Nós começamos reclamando, para aprender a não reclamar ao longo da vida. E ali está a maturidade, quem reclama. E nós reclamamos da vida, porque o oxigênio é para nós o quê? Vida. Aí a gente fala assim, mas padre, como uma criança pode pecar? Uma criança não pode pecar, não tem nem consciência do seu pecado. Mas o choro mostra que ela nasce em pecado, nasce na dor. E nessa dor que a gente tem que aprender a conviver. Por isso, quando nós vivemos essa semana, o sentimento da dor era o sentimento que as nossas avós lá, eu me lembro muito antigamente, porque já até falei isso aqui, mas vale a gente repetir essa catequese. A gente, nas cidades pequenas, viam aquelas senhoras descalças na procissão da Sexta-feira Santa, né? Na via sacra, com as velas na mão, descalças e vestidas de preto. E aquelas senhoras, muitas vezes, em cada das estações, davam um escândalo, choravam diante das estações, mas no velório dos seus esposos, dos seus filhos, muitas vezes, estavam firmes, porque já sabiam conviver com a dor da partida. Deus nos dá este tempo para que a gente possa conviver com a dor, mas não é só com ela. Essa semana também é uma semana de silêncio. A gente desligava a televisão, o rádio, ou tinha algumas rádios que tinham uma programação bem própria e colocavam lá músicas mais clássicas, não é? E a gente falava, não, pode escutar tal rádio, que tal rádio não é pecado. Tinha sempre Mobilia, tem até uma rádio ainda que tem a Sexta-feira Santa, a Paixão todinha. E a gente ia se adentrando naquilo, e se percebia uma diferença em nossas vidas. Não era só aquele propósito, não, eu não vou beber porque tal, eu não vou comer doce. Não, a gente pode continuar se encontrando, o problema não é esse. O problema era que estávamos educados para a restrição. E quando a gente se educa para o pouco, quando vem o muito a gente se alegra. Quando a gente não fica nem um pouco, né? Eu tenho parte das pessoas que estão comigo aqui que foram no Ramadã comigo no ano passado, no Egito, estávamos no Egito no Ramadã. E as pessoas não comem durante a luz do sol. Em alguns momentos a gente passava e poderia ver a alegria das pessoas partilhando inclusive comida com quem estava preso no trânsito, dizendo da alegria, agora você pode comer, porque você ficou o dia, enquanto o sol estava aí, você fazia o sacrifício da fome. E não é um jejum intermitente isso, e nem tampouco um regime. Era sacrifício para que de fato pudessem comemorar a crescente, não é? Que acontece geralmente na sexta-feira após a Páscoa, com um ânimo novo, naqueles 40 dias de Ramadã. Também nós éramos chamados a viver isso nesses 40 dias,
Mas não só por isso, é para também ter os mesmos sentimentos de Cristo. E hoje a liturgia, mostrando Judas, fala que Cristo tinha um sentimento e sabia lidar com ele, o sentimento da traição. Jesus sabia conviver com o traidor, sabia amar o traidor e sabia esperar a hora certa. Se alguém de nós soubesse quem iria nos trair, a rasteira viria para essa pessoa muito antes do que até as nossas forças conseguiriam controlar. Mas sempre nós seremos traídos. Traídos por quem amamos, por quem não amamos, traídos por amigos, traídos pela esposa, pelo esposo. Algum dia pode isso acontecer. Agora, eu estou como Cristo preparado para amar o traidor, para conservar o meu projeto, mesmo sabendo que eu serei traído. O projeto era fazer a vontade do Pai, como ele descobre ali na véspera, a sua humanidade, assim falando. Mas não é só a dor e a traição, é também o abandono. Jesus caminhou 3 anos com um núcleo próximo dele, 72. Um mais próximo ainda, 12. Desses 12 chamamos apóstolos, que depois da ressurreição viram que o caminho da cruz, do martírio era o lugar. O único que não foi martirizado foi o que Jesus amava, o que ficou diante da cruz. Eu repito, o único que não foi martirizado foi aquele que estava diante da cruz, João Evangelista. Não sofreu martírio, porque estava em comunhão com a cruz. E assim o Senhor foi abandonado por ele, foi abandonado por Pedro, a quem ele confiaria o maior do seu governo, a igreja, o maior do seu sinal. Foi abandonado por Tiago, o irmão de João, a quem assistiu o Tabor, sabia quem ele era. Nem o núcleo mais próximo, mas apenas João. E os demais abandonaram ele. Mas não foi esse o único sentimento. Ainda, e talvez o maior dos sentimentos, além da traição, do abandono e da dor, é o sentimento da rejeição. Jesus foi rejeitado por aqueles que ele curou. Jesus foi rejeitado por aqueles que ele morreria. E diante de Jesus, uma multidão gritava: crucifica-o, enquanto, ao mesmo tempo, gritava: solta Barrabás. Rejeição. E Jesus não quebrou o silêncio. Isso que é bonito, nos momentos de rejeição. Então, se eu quero viver uma Santa Semana Santa e a experiência pascal como se deve, o Senhor me chama a viver o silêncio, a dor, o abandono, a rejeição e a traição. E faz com que eu aprenda a lidar com este evento e estes eventos que são verdadeiramente humanos. E eu vou dizer mais, para mim, não sei para você, muito mais cruéis do que todas as chibatadas e que ter de carregar por quilômetros uma cruz. Sinta-se a rejeição e fala. Quando a gente sente uma rejeição, falava: eu preferia um soco na cara. Jesus sofreu inclusive esta violência, porque foi solidário com a nossa vida, para que a gente diga e seja sempre strong, força, e para que a gente tenha resiliência para superar a dor, o silêncio, a rejeição, o abandono e a traição. Esta semana traz essa mensagem. E só quem vive essa mensagem, no choro,
porque a dor dá choro, não engole o choro, porque de vez em quando a gente tem que engolir o choro para não parecer fraco. Sim, de vez em quando tem. Na dor que a gente suporta da rejeição, no abandono, na traição. Para que na Páscoa a gente fale assim: não, eu estou pronto. Eu estou pronto, de peito aberto, com a luz de Deus, sou um novo homem e uma nova mulher para suportar todas as contrariedades. E aí é que está a vitória. Não na graça de Deus dar para nós de mão beijada as nossas conquistas, mas nos preparar no silêncio, na dor, na traição, na rejeição e no abandono, para termos resiliência, para vencer tudo, inclusive o maior dos nossos inimigos, que é aquele que eu vejo no espelho todas as manhãs quando escovo o dente. Eu mesmo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.